vamos iniciar. Muito boa noite. Vamos começando a nossa aula, a nossa live, sabendo, iniciando aqui, anunciando para vocês a partir de agora que essas aulas, né, também estão sendo colocadas, tá, no meu podcast, que a gente já liberou para algumas pessoas. Os participantes do meu curso já tiveram acesso desde a semana passada. A gente tem 3 aulas lá no podcast já. A gente tem uma falando sobre parte do paciente, de como atender, da parte mais introdutória do paciente, o paciente que não melhora. A gente tem também a última aula sobre as alterações emocionais e dores corporais, dividida em 2 aulas no podcast. A gente tem a parte 1, onde eu falo sobre o primeiro artigo, que é o episódio 2 do meu podcast, e a aula 3 é a aula 3 do podcast, o episódio 3 é a parte 2 que é com o segundo artigo da última aula. Hoje eu já coloquei uma aula no 4º episódio sobre os 5 pilares da inteligência emocional, que é uma parte da minha mentoria online sobre o curso do Up Assessment dessa turma 3. Então eu cortei uma parte que eu falei só sobre esses 5 pilares e disponibilizei lá no podcast. Amanhã vocês vão receber o link só do YouTube com a gravação, mas em breve estarei disponibilizando a todos o podcast também, que aí vocês podem assistir no carro, escutar no carro, no trânsito, no ônibus, no trabalho, enfim. É arquivo de áudio que pode ser feito online, offline também, nesse caso. Tá bom? Vamos ao que interessa. A aula de hoje, síndrome do piriforme, dor ciática verdadeira, dor ciática falsa. E, na verdade, a gente precisa entender como a dor ciática ela é caracterizada, né? Hoje a gente tem, dentro de todas as queixas, né, do corpo, a dor ciática estando de 12 a 27% de frequência dentro da população, 12 a 27% dentro das queixas dolorosas musculoesqueléticas na população é um número muito alarmante. E dentro desses números alarmantes da dor ciática, né, a gente tem de maneira impressionante a pouca frequência, né, da síndrome do piriforme. O que impressiona é isso, porque não sei vocês, mas eu tive durante a minha graduação, eu tive durante o meu início de trabalho, tudo que era do lombar, que tinha ciatalgia, era síndrome do piriforme. Tudo tinha alguma relação com o piriforme, essas dores lombopélvicas com irradiação para o membro inferior, e que tinha um falso positivo lá de hérnia lombar, que era uma protrusão ou uma alteração de faceta, enfim, era dita como sendo uma alteração do piriforme. E pasme, né, que nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, dos 12 a 27% de incidência da dor ciática, a síndrome do piriforme ela chega a ser apenas de 6 a 8%. Então, é muito pouco dentro das causas principais das dores lombares, né, voltadas para as questões ciáticas. Então, quando a gente tem um índice tão pequeno da síndrome do piriforme associando com a dor ciática, a gente precisa fazer exatamente algumas análises e alguns questionamentos de como isso está acontecendo e está sendo avaliado da melhor maneira, tá certo? Inicialmente, a gente tem alguns questionamentos sobre esse tipo de síndrome, sobre esse tipo de sintomatologia, né, do paciente. A gente tem que, além de ser relativamente incomum,
tá? A gente tem uma relação muito grande com as alterações anatômicas do posicionamento do nervo, né? De todo o plexo lombosacral, levando a sintomatologias bem significativas. Então, a gente tem um diagnóstico diferencial importante entre a dor lombar pura, né? A dor no glúteo, né? Na região glútea, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, e a dor glútea miofacial também, né? Que é uma dor que já gera uma irradiação maior, como a própria tensão, a questões de microtensionamentos relacionados com o glúteo mínimo, que dá inervação e sensibilidade ciática para o membro inferior. Então, dessa forma, a gente precisa entender as relações anatômicas. A gente tem o piriforme em si, localizado nessa região mais anterior de S2 até S4, mais ou menos, do sacro, tá? E partindo daí dessa região, vai para a região do trocânter maior. Essa região do trocânter maior, especificamente nessa região, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. Fica mais fácil. Nessa imagem, que é um dos artigos que eu vou mostrar para vocês, a gente tem aqui o piriforme saindo exatamente dessa região anterior da sacral e partindo da região para a região mais superior do trocânter maior. Quando a gente tem essa relação anatômica bem definida na cabeça da gente, a gente vai pensar não só na função de rotador externo dessa musculatura. Essa musculatura, além de ser um excelente rotador externo, ela tem funções associadas com a extensão e a flexão, tá? Quando o quadril está em extensão, sim, a gente tem uma rotação externa um pouco mais crua. Quando a gente tem o quadril em flexão, tá? O quadril, quando está em uma postura de flexão da sua articulação, ele vai contribuir no movimento de abdução. Então, a gente vê muitas pessoas fazendo exercício para abdução, para o compartimento póstero lateral, como se estivesse trabalhando glúteo médio, né? Fazendo semi-agachamento e colocando a band entre os tornozelos e realizando passadas laterais. E aí, na verdade, ela está setorizando muito mais o piriforme como abdutor, já que o quadril está em flexão. E dentro desse contexto, né, a gente precisa entender que quando a gente tem tensões, né, na região pélvica, essa estrutura musculoesquelética, né, que envolve aí o piriforme, vai estar facialmente ligada com todo o compartimento interno e posterior da pelve. Quando a gente tem uma pelve que é extremamente relacionada e ligada por membranas e tecidos, qualquer tipo de sobrecarga oriunda a um traumatismo, oriunda a uma hipóxia, oriunda a qualquer alteração de fisiologia que gere uma diminuição de sofrimento vascular, vai gerar uma aderência facial muito maior e uma tendência de retração de todos os compartimentos póstero-laterais, todos os músculos e estruturas. Vocês já perceberam que as mulheres que têm endometriose, muitas cólicas lombares, aliás, muitas cólicas menstruais, muitas tensões pélvicas, elas têm uma tendência de ter
um quadril em retroversão, com uma tendência à retificação da coluna lombar. Isso se dá justamente pelo aumento da tensão, da força biotensiva, de adesão, de aderência dessa região pélvica, que tensiona muito mais todo o compartimento póstero-lateral do quadril, e esse compartimento póstero-lateral do quadril gera uma rotação externa e uma tendência de retroversão da pelve. Em contrapartida, não sendo uma regra, tá? As mulheres que têm menos esses tipos de sintomas têm uma tendência a uma antiversão da pelve. O que se confunde muito, tá? É a antiversão com a horizontalização sacral, tá? A antiversão pélvica, né, que é, vamos dizer assim, o quadril da mulata, que tem uma tendência global de ir mais para frente, né? E aí a gente tem efetivamente uma tendência da curvatura da lordose lombar em L3, em detrimento das pessoas que têm, das mulheres que têm a horizontalização sacral, a gente tem o que a gente chama da lordose lombosacral, né? Da lordose sacral, onde devido à anteriorização do sacro, a força extensora da coluna lombar é localizada exatamente nessa região mais inferior entre o sacro e a coluna lombar. E isso gera vários comprometimentos, porque associando ao estímulo extensor, a gente tem um estímulo de retração muito intenso lá na frente que puxa o sacro em convergência. Não sei se vocês já pensaram nisso, que geralmente esse quadril que eu falo mais retificado, mais em retro, ele tem o sacro, que a gente chama em flexão, né, na osteopatia. É o sacro um pouco mais para trás, a base sacral um pouco mais para trás. E aí, essa característica é mais de pessoas fisiologicamente que crescem com esse padrão, tá? Tipo as asiáticas, as mulheres que têm esse tipo de padrão um pouco mais na sua essência. Já as mulheres que têm esse tipo de problema associado com uma queda durante a vida, existe esse desequilíbrio introduzido dentro da formação fisiológica e funcional daquele corpo, gerando uma tendência de conversão, de convergência, né, do sacro para a região da tensão. Vamos supor que aqui dentro está a pelve e aqui tem o sacro. E quando a gente tem uma tensão, todos os ligamentos, eles tendem a tensionar o sacro em convergência, gerando o sacro em forma de C, né? Aquele sacro bem curvado, bem cifótico. E aí, quando existe esse tipo de sacro, existe uma tendência de uma lordose do osso lombosacral. E isso acontece também nas mulheres pós-cesariana e pós-abdominoplastia, que tem uma aderência, a cicatrização lá comprometida. E isso gera também uma fixação muito grande, sofrimento das facetas e de todas as estruturas posteriores de L5-S1. Então, para que a gente tenha um apanhado dessas estruturas, é preciso entender essas relações, porque todos os nervos do complexo lombopélvico saem dessa trama, desse plexo, que vem desde L4, L5, S1, S2, S3 e algumas partes de S4. E daí saem nervos importantíssimos que vão dar sintomas de ciatalgia, né? Onde lá embaixo a gente tem a porção tibial e tem a porção fibular. A porção tibial, né, sendo responsável pela região mais posterior de perna, né? E a porção fibular mais anterolateral. Então, com esse entendimento dessa conexão anatômica, a gente vai saber por que, por exemplo, uma disfunção sacral pode ter interferência no ramo tibial e gerar
uma sensibilidade no tendão do calcâneo, gerar um déficit funcional de tônus, de controle miotensivo da panturrilha, não é? E gerar toda a alteração funcional e sobrecarga no tendão do calcâneo, né? Porque uma alteração lombosacral, uma ciatalgia lombosacral pode gerar de forma crônica, não diretamente associando o sintoma da ciatalgia com a irradiação, mas sim com o déficit funcional de uma musculatura que vai deixar de absorver todo o estímulo fisiológico, todo o estímulo funcional. Então, entendendo essas relações, fica muito mais fácil da gente poder conectar as questões de síndrome de piriforme e dores ciáticas. E aí, quando a gente vai estudar, ler os artigos, não existem tantas novidades. O que existe é que a gente precisa entender as relações entre o sintoma, não é? E o esforço a que aquele corpo está submetido, para não gerar falso positivo. E como assim? Existem alguns testes que precisam ser feitos para poder confirmar a positividade, um cluster de testes, né, que precisam ser feitos para poder gerar uma positividade para o síndrome do piriforme. E dentre esses testes, né, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem alguns bem legais e simples de fazer no nosso dia a dia clínico, tá? A gente tem, de maneira bem simples aqui para mostrar para vocês, um conteúdo extremamente significante, tá? A gente tem 4 testes bem legais, tá? A gente tem o teste ativo para o piriforme, que é o teste onde em decúbito lateral sobre a região, não é, sem sintoma, assintomática, a gente pede flexão do quadril, não é, semiflexão do joelho e faz uma rotação externa com a abdução com a nossa resistência, tá? Esse é o nosso teste, né? Nesse sentido, para poder melhorar, poder avaliar e diagnosticar de maneira consistente as síndromes do piriforme. A gente tem também o BIT teste, que é quase semelhante a esse teste, Active Piriform Test, mas é apenas uma isometria do Active Piriform Test, onde a gente vai colocar em rotação externa, não é? E rotação externa, não, em flexão, e vai manter em abdução, tá? E mantendo aí em abdução, a gente consegue, sim, né, testar esse piriforme. Adicionando a esse teste, nós temos aqui, ó, o FAIR Test, que é um teste onde a gente vai colocar em flexion, abduction e internal rotation, certo? Então, ele é FAIR Test, como sendo as primeiras letras dos movimentos a serem realizados, onde a gente vai colocar passivamente em flexão, em adução, no caso, adduction, tá? Em adução e rotação interna, internal rotation. Então, a gente vai colocar esse joelho em rotação interna, adução e rotação interna, tá certo? E aí, vai, durante todos esses testes, para haver positividade, né? A gente precisa ter sintoma em região glútea, em região do piriforme. Ele que sai lá, como eu falei, da porção anterior de S2 aproximadamente até o grande trocânter, tá? E o último teste, para que vocês saibam entender um pouquinho mais sobre isso,
é o paciente sentado e pede uma abdução, não é? Uma abertura da perna em abdução e contra a resistência do fisioterapeuta. Dessa forma, a gente vai somar os achados, fazer um cluster de testes para que a gente possa, de maneira consistente, dizer essa é uma síndrome do piriforme e não uma ciática verdadeira. Uma ciática verdadeira, ele precisa ter um comprometimento de raízes do nervo ciático oriundas por compressões relacionadas ao forame e todas as estruturas ligamentares e relacionadas com os discos intervertebrais, como as hérnias de discos, enfim, que geram a compressão dessas estruturas. Já a síndrome do piriforme é o que a gente chama da falsa ciática, devido ao comprometimento, seja por alteração anatômica, seja por compressão devido ao aumento do tônus dessa musculatura. Então, existem várias alterações anatômicas, 6 tipos mais ou menos de variações anatômicas que a gente pode observar, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês também. Esse artigo vai ser disponibilizado a todos vocês lá da mentoria online. Quem entrou aqui através do Instagram e não está ainda inscrito na mentoria online, fala comigo no Instagram e pede o acesso da mentoria online para poder ter acesso ao artigo, tá? Então, esse artigo, ele mostra as variabilidades anatômicas que existem do piriforme. Então, aqui, ó, tem o piriforme e passando por baixo, próximo do gêmeo superior. Aqui tem, na letra B, uma parte passando por baixo entre o piriforme e o gêmeo superior e um feixe dele passando entre a musculatura do piriforme. Já existe, né, as alterações e variações anatômicas do nervo ciático, associando também uma parte vindo superiormente. Falando em superiormente, a gente tem, tá, de maneira clara, acima do piriforme, a gente tem a saída anatômica do nervo glúteo superior e da artéria glútea superior. O nervo glúteo superior é simplesmente o nervo responsável pela inervação do glúteo médio e glúteo mínimo. Glúteo médio é dito através das literaturas como sendo o músculo, né, a estrutura musculoesquelética mais relacionada com síndromes e dores do joelho. Então, se a gente tem variações anatômicas que comprometam a passagem acima do músculo piriforme de uma estrutura como o nervo glúteo superior, a gente pode estar afetando e tendo conexão direta com sintomas do joelho, um valgismo dinâmico, uma alteração muito grande da função do membro inferior. Assim como, se a gente tem trigger point, alteração de tônus do glúteo mínimo, tá? Que é um rotador interno, vai gerar uma tendência de estiramento do rotador externo, no caso o piriforme. Então, o piriforme vai estar em contração excêntrica constante devido ao tônus aumentado do piriforme. E se a gente for analisar, geralmente existe uma relação direta entre a rotação anterior de quadril e a rotação interna rotação anterior de pelve com rotação interna de quadril. Então, se a gente tem um ilíaco em anterioridade, em rotação interna, a gente vai ter uma tendência de rotação interna do quadril. Tendo essa tendência, a gente vai ter possivelmente uma relação direta com o glúteo mínimo em aumento de tônus e uma relação de estiramento, de excentricidade com o piriforme. Se o piriforme está em excentricidade, ele pode estar em
sofrimento em alteração funcional, o que pode comprometer a funcionalidade e a passagem dos nervos a ele relacionado, tá certo? Outras, indo para a coluna aqui da direita, a gente tem simplesmente toda a estrutura do nervo passando dentro do piriforme, como também uma variação maior entre mais ou menos metade, 50% passando por dentro, 50% por cima, e a outra passando totalmente por cima, tá? Aqui ele explica bem direitinho, e aí vocês podem ler, vão ter acesso a esse artigo, que é bem importante para o dia a dia de vocês, tá? E aí vocês podem ler. Quem está assistindo essa gravação via YouTube, quem está escutando via o podcast, pode entrar em contato comigo através das redes sociais, @dr.randimarcos, e solicitar esses artigos, que eu tenho todos eles guardados e disponíveis para vocês, tá certo? E aí é bem legal quando a gente vê essa variação anatômica e consegue correlacionar com as principais queixas do paciente, tá? Quando a gente entende que não só a dor ciática proveniente da região de uma hérnia, de uma protusão, e que o próprio paciente não melhora ou tem uma dor crônica devido a uma alteração anatômica, e isso deve ser levado em conta, tá certo? No nosso dia a dia clínico. Então, prestem muita atenção nos pacientes de vocês, para que vocês tenham a verdadeira noção de como funcionar e de como trabalhar diante do paciente. Porque é bem comum a gente ser levado para um diagnóstico, vamos dizer assim, dentro de uma normalidade, dentro de uma facilidade, né? Por exemplo, a medicina fala que é uma síndrome do piriforme porque essa pessoa anda muito com a carteira no bolso, apenas por isso, não faz nenhum teste clínico, não faz nada, e o paciente chega crente que é uma síndrome do piriforme e quer que você trate como tal. E isso você não deve nunca ser manipulado quanto a essa questão, até porque você é que é ali o dono da terapia, né? E mesmo assim, a gente ainda muitas vezes é levado a fazer o que o paciente quer, com medo de qualquer tipo de rejeição ou de qualquer tipo de insucesso, tá? Quando a gente observa alguns estudos e algumas relações em relação à síndrome do piriforme, a gente vê nitidamente aqui alguns aconselhamentos das evidências sobre a fisioterapia, tá? Separando aqui para vocês, tá? A gente tem as terapias, de acordo com esse artigo aqui, deixa eu mostrar para vocês logo, tá? Uma revisão narrativa sobre anatomia, diagnóstico e tratamento da síndrome do piriforme, publicada pela Universidade de Washington em 2018, tá? Então, é um artigo extremamente atual que eu vou disponibilizar para vocês, e que agora deixa eu achar exatamente onde eu queria conversar com vocês sobre isso. Tá aqui, ó. A meta inicial da fisioterapia é restaurar o próprio comprometimento do músculo e liberar os trigger points miofaciais que podem estar presentes, reduzindo hipoteticamente por força compressiva o nervo ciático. E aí é onde a gente chega. Se a gente tem alteração de comprimento da musculatura, como o músculo piriforme, a gente pode ter várias relações. Pode ter alterações relacionadas com o quadril, pode ter alterações relacionadas com o sacro e pode ter
também alterações relacionadas por tensões miofaciais na região pélvica, assim como comprometimento ao nível medular do seu ramo nervoso, né? E aí, a gente tem 4 pontos a serem atacados para poder tratar uma síndrome do piriforme clássica. Primeiro, analisar se tem interferência nervosa, neural, porque se tem interferência neural, se tem comprometimento das raízes do plexo lombosacral que inervam exatamente o piriforme, a gente tem uma alteração do tônus. Então, a gente deve realizar o tratamento manipulativo, de mobilização, de correção dessa região para quebrar a neurofisiologia, né, todo o processo de cascata neurofisiológico. A partir daí, a gente vai observar o posicionamento de inserção e origem, ou seja, de sacro e quadril. A gente vai observar a mobilidade de quadril, qual é a deficiência que existe de mobilidade do quadril, vamos restaurar aqui. Qual a deficiência de mobilidade do sacro, vamos restaurar aqui. Vamos observar se essas deficiências lombopélvicas não têm relação com alguma aderência, com algum problema miofacial interno da pelve, da região abdominopélvica. E aí, corrigindo tudo isso, a gente vai para a liberação miotensiva, né? Os trigger points, a gente vai trabalhar na melhora da vascularização, a gente vai melhorar o ambiente fisiológico. Não adianta fazer como todos nós aprendemos na faculdade, né? O problema está no músculo, você vai atacar o músculo. Na verdade, você vai estar apenas enxugando gelo dentro de um raciocínio neurofisiológico multicausal, né? Toda a estrutura muscular, ela tem várias relações que podem fazer com que ela sofra, e vai ter e deve ter momentos em que você precisa esquecer, deixar o músculo de lado para poder tratá-lo de maneira consistente. Para poder tratar o músculo de maneira consistente, você precisa abrir sua cabeça e ver de onde, para onde vão todas as estruturas a eles relacionados, né? Aos músculos relacionados, para poder fechar todo o cerco fisiológico e biomecânico e gerar uma condição ótima para a estrutura funcionar. O que a gente aprende no dia a dia de faculdade é o estímulo e a queixa é mecânica, vamos trabalhar estritamente mecânico. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje, não em relação à ciática, né? Mas em relação à articulação do ombro, tá? Hoje eu fui treinar, né? Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu faço o CrossFit. E aí, um dos coaches lá estava sempre passando o treino e mexendo no ombro, sabe? Sempre querendo se alongar, fazendo rotação, fazendo liberação, sempre apertando, como se estivesse querendo desativar um trigger point. E aí, ele é bem mais afastado de mim, eu não tenho muito contato com ele. E aí eu perguntei ao outro coach, Vinícius está com dor naquele ombro, não tá? Ele fez, rapaz, não sei. Isso possivelmente está. Chama ele lá que eu vou tentar ajudar. Isso já tinha acabado, faltava 15 minutos para o horário da próxima aula. E então eu perguntei a ele, e aí, Vinícius, o que foi? Ele fez, rapaz, eu fui fazer uma técnica na barra, escorreguei e para não cair, eu forcei e fiz assim, né? Joguei o ombro para dentro. E esse é um pensamento que aí você vê nitidamente que é algo estritamente mecânico. Ponto. Ele teve um fator mecânico que ocasionou uma hipertonia dessa musculatura da cintura escapular. Ponto. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele é muito forte e o pescoço, toda a cintura escapular muito rodada anterior, uma tensão muito grande de escalenos. E aí é onde entra o questionamento. Será que ele não falhou na hora de fazer exercício pela falta do tônus
oriundo de um desequilíbrio do plexo cervical que não estava suprindo a musculatura do ombro de maneira adequada? Será que ele não perdeu potência? Será que ele não perdeu propriocepção devido a comprometimento dessa estrutura passagem? E aí, se a gente pensa apenas na questão mecânica e não vai pensar nas relações possíveis a isso, já que é um cara que treina várias vezes, muitas vezes treina 2 vezes no dia para competição, para manter a performance, então a gente vai enxugar gelo. E adivinha o que foi que eu fiz? Ao avaliar, eu percebi anterioridade cervical e uma hipertonia especificamente do subescapular. Quem trata subescapular aí em problemas de ombro, levanta a mão aí, ou dá um oi aí, eu trato, não trato. Alguém trata o subescapular para problemas de ombro? Quem não trata? Quem não trata? Se você não tratar o subescapular, você vai diminuir muito o seu resultado. O subescapular é uma das musculaturas do manguito rotador. E por ser uma musculatura do manguito rotador, ele faz parte da coaptação. Porém, o acesso dele é muito mais complicado, gerando mais facilidade para a liberação miofascial de trigger points, enfim, do supra, do infra e do redondo menor. E aí, quando a gente libera isso tudo, a gente aumenta o torque de rotação interna, que é exatamente o torque associado ao subescapular. Então, o que estava acontecendo com ele é que ele não conseguia fazer mais a abdução e a rotação externa para poder fazer os levantamentos de peso do LPO. E quando ele não estava conseguindo fazer a rotação externa e a abdução devido ao comprometimento do subescapular, ele estava cada vez mais elevando o choque, a compressão do tendão do supraespinhoso. Por quê? A musculatura e toda a estrutura da estrutura escapular estava mantendo o ombro dele em rotação interna e anterioridade. Ao observar isso, o que é que a gente precisa fazer? Liberar raízes de C5, C6, que sai lá da primeira parte do plexo cervical, do plexo braquial. E aí, liberando isso, a gente libera a inervação do subescapular e depois, simplesmente, eu fiz a liberação dos escalenos através de Teca de Jones, bem simples, que eu não tinha estrutura, e depois eu fiz Jones novamente na região do subescapular. Quando foi 4 horas da tarde, isso foi perto das 11 da manhã, quando foi 4 horas da tarde, eu atendendo, ele mandou uma mensagem para mim: cara, aqui é Vinícius, eu estou precisando muito que você me atenda, porque se em 10 minutos você resolver o meu problema, eu preciso de mais, porque eu estou treinando para competição e isso é super importante para mim. Então, o que eu quero exatamente passar para vocês com essas aulas, com esse raciocínio, é algo que realmente poucas pessoas falam nessa questão do pulo do gato, né? De olhar o que precisa ser olhado. Porque olhar para tudo, isso, para quem faz uma formação, por exemplo, de osteopatia, que tem muito conteúdo, você olha tanto conteúdo que não sabe utilizar na hora certa cada coisa. E aí é quando a gente precisa dessa prática, dessa vivência clínica, gerando uma credibilidade para vocês fazerem. E é isso que eu falo no treinamento Up Assessment, que eu falo, tá aí a Vera, tá aí a Cláudia, enfim, pessoas que estão nessa turma de agora 3 e que vêm acompanhando o trabalho, ainda não chegaram na parte mais avançada, mas que veem o quanto eu tento linkar com as condições clínicas cada coisa que eu falo, porque não adianta a gente estudar anatomia, não adianta a gente estudar fisiologia, estudar biomecânica e não saber
entender isso para colocar em prática na hora que o paciente precisa. Todo esse passo a passo, de maneira construída, a gente precisa ter. A gente precisa saber as relações de cada estrutura com cada sintoma, com cada dor. E é isso que a gente propõe para que vocês cada dia mais consigam atender de maneira rápida e consistente o paciente de vocês. Eu tive esse final de semana, quem me acompanha também pelas redes sociais, prática supervisionada aqui em Recife, com um grupo participando de uma corrida de 21 quilômetros. Apareceu para a nossa aluna do primeiro ano, final do primeiro ano, que nessas práticas eles podem atender, e o paciente com uma sacroileite esquerda, tá? Com sintomas irradiando para a perna esquerda após correr 10 quilômetros, tá? Isso já vinha há muito tempo, mas ele sempre vai postergando o tratamento. Isso ela fez tudo o que era possível para ele dentro dos conhecimentos dela. E o que foi impressionante, que é exatamente que confirma o que eu falo para vocês. A experiência faz com que o olhar seja objetivo e o olhar faça com que a terapêutica seja mais assertiva. Quando eu olhei para ele, eu vi nitidamente que ele tinha uma tendência escoliótica para a direita e uma tendência de anteriorização, de subida da pelve. E aí, quando a gente foi trabalhar fazer testes simples, como o teste de Gillet, a gente observou os dois braços bloqueados, crista ilíaca mais alta, EIPS mais alta e a EIAS mais alta, clássico de um padrão de ilíaco em superioridade, o famoso up sleep. E aí isso estava gerando uma tendência escoliótica para a esquerda com concavidade para a direita, para melhorar a estabilidade dele, tá? Contenção aqui do psoas, né? Para fazer essa NSR, essa alteração postural. E aí eu corrigi esse up sleep e fiz a correção das rotações vertebrais apenas com 2 técnicas. Quando ele levantou, ele ficou totalmente impressionado com o resultado. Porque a dor sumiu. E ele tinha, por correr em rua, histórias de pisar em buraco, em falso, e essas pancadinhas gerando uma elevação da sacroilíaca dele. E aí a sacroilíaca esquerda, que é o que a gente aprende na faculdade, botar TENS na sacroilíaca, botar ultrassom, melhorar a mobilidade daqueles músculos, exercícios naquela estrutura, não tinha nada a ver, ela apenas estava sofrendo por uma consequência biomecânica. E aí, quando a gente reequilibrou isso, a mobilidade dele melhorou e o movimento que estava sensível ficou muito melhor. Então, um caso clássico de ciatalgia, que era uma falsa ciática, oriunda um comprometimento da sacroilíaca, tá? Então, a gente precisa observar esse tipo de comportamento do corpo, que a prática no dia a dia vem dando isso para a gente. Tem duas coisas que eu acho que me ajudaram muito a assimilar isso, tá? Primeiro é o meu trabalho com o Comitê Paralímpico Brasileiro Internacional, onde eu faço a avaliação, que a gente chama classificação funcional, onde a gente pega pacientes, atletas, né, com paralisia cerebral, com lesão medular, com poliomielite, e aí a gente tem que cascavilhar o cara. Então a gente tem meia hora para fazer todos os testes, ou seja, otimizar, né? A gente tem que ter o olhar para otimizar. E outra coisa que eu trabalhei por um bom tempo atendendo em competições de CrossFit por aqui na região. E isso fazia com que eu tivesse um resultado rápido para o cara voltar para a competição. Entre uma bateria e outra, o cara queria melhorar aquilo. E aí, essa prática
do olhar já fica mais fácil. Então, hoje, por exemplo, eu já cheguei muitas vezes a me questionar. Eu olhei para o lado e em 30 minutos eu tinha acabado o atendimento do paciente, assim, não tenho mais o que fazer. E agora? O que é que o paciente vai pensar se eu mandar ele embora? E aí eu chamei o paciente para sentar, para conversar, expliquei o caso a caso, passo a passo que foi feito, o que ele precisava. Logicamente durou aí mais uns 15 minutos de conversa, mas para justificar que eu parei a consulta lá, porque ele realmente não precisa mais de nada e foi feito o que era preciso. E aí é o raciocínio lógico e clínico que eu quero que vocês entendam em relação a isso. Quando a gente tiver uma queixa associada com uma lombociatalgia, né, a gente precisa efetivamente pensar quais estruturas possam estar comprometidas. Vou falar outra agora que eu acabei de me lembrar de um paciente. Na quarta-feira da semana passada, eu atendi um rapaz com uma história de dissectomia com fixação de L3, L4 e que retornou a fazer fisioterapia por uma lombociatalgia à direita, tá? E essa lombociatalgia à direita vem se tornando corriqueira, recorrente. Então, eu comecei a questioná-lo sobre alguns hábitos, né? E ele começou a falar que não tinha feito, nunca tinha feito osteopatia, nunca tinha feito nenhuma abordagem mais global do corpo, apenas fisioterapia convencional e depois não teve resultado, foi para cirurgia. Então esse cara, ele apresentava LASEG positivo e Bragar positivo. Teoricamente, um exame neurológico que condiz com uma compressão neural lá dessa região do forame, dessa região medular. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque não me convenceu muito. Ele apresentava uma tensão muito grande na região de seco, né, da parte intestinal, tinha uma alteração intestinal de função e ele controlava com a alimentação, porque trabalhava muito sentado, nível de estresse muito alto, enfim. E através do teste de ausculta, né, nitidamente, na ausculta, a tensão do corpo ia para a região do hipocôndrio direito. Qual é a região do hipocôndrio direito? Hipocôndrio esquerdo, estômago, hipocôndrio direito, fígado e vesícula, epigástrico, entre um e outro na região de apêndice tifoide. Região umbilical é a região do umbigo, flanco direito, flanco esquerdo e assim sucessivamente. Então, essa região de fígado estava bem tensionada, ou seja, o que é que a gente tem? Quando a gente tem alteração de hérnia, né, de herniação, a gente tem alteração vascular. Outra coisa que ele tinha, alteração associada com hemorroida, história de hemorroida. Ou seja, outra história de alteração vascular. E com isso, de retorno venoso. E com isso, o que foi que eu fiz? Fui lá na região do osso lombar, inervação simpática, fui lá na região sacral, inervação parasimpática, reequilibrei todas aquelas estruturas e fui trabalhar todos os tecidos. A parte pélvica, relacionada com as tensões de hemorroida, a parte de seco e também o fígado, né, a região de fígado. O que aconteceu? Esse paciente melhorou 90% da dor dele e Bragar negativo, LASEG negativo no final da consulta, sem manipular a coluna lombar. Lombar baixa, né? No caso, de acordo com a queixa dele. Então, quando você entende que as compressões do corpo, as tensões que está ali comprometendo o funcionamento do corpo pode estar associada a outras alterações, fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil entender isso.
Cláudia, você quer perguntar alguma coisa? Sua mão está levantadinha aqui. Ou foi sem querer? Deixa eu abrir aqui para você. Oi, pode falar. Oi, boa noite. Foi sem querer. Ah, tudo bem. Mas Mas, esse caso que você contou aí foi bem parecido de um paciente que eu estou atendendo. Cirurgia também de hérnia de disco há 3 anos atrás. É um paciente de um amigo meu. Esse amigo meu está viajando e me pediu para atender que ele entrou em crise agora, semana retrasada. E aí ele tem uma história de cirurgia de apêndice há 2 anos, mais ou menos, com uma cicatriz onde eu avaliei estava bem rígida, história de constipação, aí eu pensei também em intestino, né? E aí liberei a cicatriz o lift deu positivo, e lift também positivo para seco e colo ascendente sigmoide, e liberei, ele ficou melhor e também não manipulei a lombar dele. ótimo, ótimo. Show de bola. Eu acho que é bem assim. Tem alguém que se, se não fale agora, sempre. Por quê? Porque a gente fala alguns termos, a gente fala algumas explicações que às vezes a pessoa pode ficar um pouco fora de entendimento, mas que é super importante que se você não tiver esse conhecimento, que mande a sua pergunta aqui no chat, quem está escutando pelo podcast, mande para mim, quem está vendo no YouTube depois da gravação, mande para mim que a gente responde o que é isso, o que é aquilo, para poder a gente deixar tudo mais claro para vocês. E aí, como foi a evolução do sintoma dele, Cláudia, assim, dentro Então, desse... e foi até hoje, eu atendi ele, foi a segunda vez, semana passada eu avaliei e atendi, e hoje abordei mais essa parte visceral, né? E ele chegou com 4 para intensidade de dor e saiu sem dor. Segundo ele, saiu sem dor. Ele estava com uma dor ali na região lombar, mais à direita, indo para a região glútea. Ótimo. Eu acho que a gente tem muito para dar para os pacientes. A gente tem uma gama de pacientes sofrendo sem a mínima noção de que o problema dele pode ser muito mais fácil de resolver do que ele pensa. Muitas queixas de tensões, de dores a nível cervicais, de lombociatalgia, que a gente pode corrigir através de um reequilíbrio, né, de tensão pélvica, de um reequilíbrio de tensão abdominal, com o próprio ajuste, né, da cintura pélvica, e isso fazer com que ele melhore de vida. Mas para isso, o conhecimento de base, de avaliação, é extremamente necessário para ter esse entendimento global, para poder pegar todas as relações fisiológicas e trabalhar em prol do resultado do paciente. Então, essa conexão é que está faltando, principalmente quando se mistura muito com alterações autonômicas, nível de estresse, nível de desequilíbrio fisiológico. E aí fica tudo muito complicado se a gente não tem uma boa cabeça, uma boa setorização de cada coisa, do que pode ser fisiológico, do que pode ser mecânico e o que pode estar ali associando uma coisa com a outra e sendo uma consequência já a longo prazo de um desequilíbrio do corpo. Então, esse tipo de raciocínio que eu trago para vocês com essas discussões. E a dor ciática, ela não é diferente. É uma dor que traz um comprometimento muito forte da função do paciente, podendo apenas estar relacionada com o trigger point da musculatura do glúteo, podendo apenas estar relacionada por uma alteração biomecânica da pelve. E aí, geralmente, esse tipo de microtrauma que acontece
na adolescência, começa a parasitar o funcionamento da cintura pélvica e gerar uma sobrecarga nas articulações adjacentes. E aí essas articulações adjacentes com 1 ano, 2, 3, 4, pode gerar um desgaste, uma degeneração, uma possível herniação ou um estalido com sintomatologia ou uma inflamação articular qualquer de faceta devido ao comprometimento pregresso antigo de uma articulação por uma queda, por um trauma que alguém teve que não leva em consideração. Muitas vezes a gente pergunta, houve queda, você teve alguma queda? E o paciente diz, não, nada demais, tudo bem, nunca me arranhei, mas quando você vai investigando um pouco a fundo, o paciente começa a mostrar que tem conhecimento de alguma limitação relacionada com aquele membro, com aquela estrutura. Então, dessa forma, é que a gente precisa entender o nosso paciente, que a lombociatalgia pode tanto ser proveniente de um problema crônico e efetivo de desgaste e degeneração dos discos intervertebrais, mas também ser algo que está comprometendo o disco intervertebral por conta de um fator pregresso à distância. Principalmente quando é aquele paciente que nunca teve nenhuma história e a dor começou, foi piorando, foi piorando, foi piorando, e quando ele foi fazer uma ressonância, a ressonância estava lá, 3 hérnias de disco, mas sendo uma pior, bem intensa. Se o paciente tem 3 hérnias de discos, sem história de trauma, sem história que ele possa relatar de quando iniciou os sintomas, você não pode tratar essa hérnia de disco como sendo algo estritamente local. Você não pode tratar essa dor ciática como sendo algo apenas que compromete o nervo ciático. Está claro aí que existe um sofrimento de toda a estrutura musculoesquelética do paciente devido a outras coisas que devem estar incomodando, que devem estar sobrecarregando os discos intervertebrais. A partir do momento que você entende isso, sua condição de acerto durante o tratamento vai ser muito maior. Você vai começar a investigar, ora, se não é disso, é de quê? Vai ser por uma cicatriz que ele tenha uma cirurgia grande abdominal. Vai ser por uma história de hepatite, vai ser por uma alteração gastrointestinal, vai ser por quê? Vai ser por uma história de um leve acidente na infância que ele não considerou, mas que gera tensão no eixo crânio-sacral, né, que fixou lá as meninges e gera uma tensão dentro do eixo neuromeníngeo. Será que isso está alterando a mecânica do corpo dele? Então, a partir disso, você começa a entrar em outro nível profissional. E que é o que eu sempre falo, que é o meu desejo a todos que estão comigo. E quem participa dos meus treinamentos, meus cursos, como você está participando, Cláudia, a Vera, a Manu, enfim, a Renata também já participou, vocês veem que esse eu fico falando como se fosse um mantra na cabeça, porque tem que ser assim. Você não pode entender o paciente como sendo aquela coisa, eu estou, vamos supor, fazendo o módulo de lombar, toda dor lombar, eu vou tratar a lombar. Não pode. Parou, né? Não pode. E aí é como eu falo lá no treinamento, a gente tem que chegar no último módulo sabendo de tudo já, que é o módulo de discussão de caso clínico. Sabendo de tudo, ser aquela coisa só para confirmar, como se fosse para marcar X, só. Tic, 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 tic. Porque tem que ser algo, tem que ser acumulativo. E quando chegar assim, ora, é isso, como é fácil agora. Puxa, como é isso, como é fácil agora. Puxa, como é isso. E assim a coisa fluir, né? Assim a coisa fluir. E para isso é preciso ter comprometimento. Tá aí, ó, também, mesmo vocês estão no curso, mas estão numa aula que, logicamente, é totalmente diferente da dinâmica do curso, que é sobre lombociatalgia,
Mas tá aí, ó, 10:05 da noite, empenhada a querer fazer mais, né? Então, eu queria agora deixar disponível a vocês mais perguntas. Só a Cláudia interagiu, tá? Eu não mordo, tá? Eu sou bem legal, vocês podem fazer perguntas. Sei que tem sono, a Tassiane aí tá já coçando o olho, tá? Mas mandem suas perguntas que a gente vai tentar ajudar, tá certo? O Marcelo colocou aqui, instigar o paciente a relatar trauma ajuda muito, eles esquecem. Verdade. A gente precisa instigar um pouco, mas muitos deles não falam porque acham que não tem relação direta com o problema. E quando você faz uma simples técnica relacionada, por exemplo, com um quadril e melhorou uma dor lombar, ou seja, aí ele faz, eita doutor, lembrei de uma coisa. Eu tive, jogando futebol, uma queda que eu caí por cima desse quadril e ficou dolorido por uma semana, mas depois passou. Aí você, opa, pode ser isso que gerou uma coaptação. Esse trauma aproximou essas estruturas e gerou aumento de tônus desses músculos intrínsecos do quadril, né? E aí as coisas começam a ficar mais claras, porque esse quadril retraído pede a sacroiliaca para se mover mais, para gerar os movimentos de flexo e extensão do quadril, pede um aumento de tensão, e aí é a noite toda para a gente conversar sobre isso, né? É uma coisa puxando a outra, tá? Alguma pergunta, meus jovens, meus caros? Não? Eu queria pedir um favor a vocês. Eu acredito que cada vez mais que a gente faz essas aulas, a gente agrega muito, acho que cada um de vocês e quem pode perguntar, viu, Beatriz? Enquanto isso eu vou falando. Quer falar? Não, deixa eu abrir aqui para falar. Depois eu falo com todo mundo. Deixa eu abrir para Beatriz. Pronto, tá aberto. Pode perguntar. Tá normal, professor? Tá normal. Tá. Tem um paciente meu que ele tem um cisto perineural de Tarlov, da região S2 de sacral. Eu queria saber se isso pode levar a uma síndrome piriforme, uma verdadeira ou uma falsa. Então, eu tive um paciente bronca com isso. Bronca, um jovem. Acredito que ele tinha 21 anos, com o cisto exatamente como você estava falando. E eu vou falar sobre o paciente e você vai ver se não é o seu paciente todo. Uhum. É um paciente longilíneo, com retificação de todas as curvaturas, limitação de mobilidade e flexão de tronco, um encurtamento enorme na cadeia posterior do corpo. Correto? Correto. Por que isso acontece? Pessoal, esse é o padrão de quem tem alteração neuromeningia. É o tubo neural neuromeníngeo retraído, gerando, é como se tivesse um cabo de vassoura, um cabo de aço fixado dentro da coluna dele. Do sacro até o crânio, ele está preso, devido à alteração de tensão dessa região. Se você pegar, minha nobre colega, a ressonância dele, você vai ver que ele tem protrusão em L1, protrusão em L2, protrusão em L3, protrusão em L4 e protrusão em L5. Correto? E um cisto de 2 centímetros praticamente. Mas por que ele tem essa protrusão? É física, pessoal. A gente tem um eixo neuromeníngeo retraído. Se a gente tem um eixo neuromeníngeo retraído, a gente tem uma tendência extensora do padrão extensor. Consequentemente, ele tem retificação da coluna dorsal, retificação e tensão do corpo dele. É como se ele estivesse sempre em alto crescimento. Porque é a postura onde o eixo meníngeo fica com menos tensão. Com menos tensão, não, com menos comprimento. E a tensão gera essa postura. O eixo meníngeo está com mais comprimento quanto maior forem as curvaturas.
porque ele vai na lordose, volta na cifose e vai na lordose novamente. Correto? Uhum. Então, ele está aqui. O que acontece? Os nossos padrões de vida, a gente tem minimamente 2/3 do centro de gravidade anteriorizado. Eu tenho um vetor de força posterior mais um vetor de força anterior. Isso de maneira básica biomecânica. Se ele tiver uma asma que puxa um padrão flexor, se ele tiver uma cicatriz abdominal que puxa um padrão flexor, se ele tiver qualquer tipo de atividade flexora, como ele ser bancário, por exemplo, passar muito tempo sentado a trabalhar com o computador, o que é que vai acontecer? Física, decomposição de vetores. Um vetorzinho para trás, um vetorzinho para frente e uma resultante com uma pessoa sentada na cabeça dele. Isso vai gerar uma compressão em todos os níveis da coluna vertebral. E a dor pode ser irradiada também para o A membro dor inferior. vai ser irradiada para o membro inferior. Ele pode ter dor, tensão nos membros superiores, na cervical, muita tensão crônica, tensão difusa no corpo, alterações fisiológicas enormes, porque ele tem um comprometimento neuromeníngeo. Entendeu, Beatriz? Uhum. Então, o problema aí é que o cisto tensiona e compromete a fixação do sistema neuromeníngeo. E aí ele tem que fazer um trabalho de exercícios de autocrescimento, melhora da dinâmica pélvica, melhora da dinâmica abdominal, com o Pilates, uma low pressure, enfim, combinando várias atividades para que o corpo dele, os músculos estejam vivos e aptos para se manterem. Mas, antes disso, é preciso trabalhar o sacro e é preciso trabalhar o crânio, né? Todo o eixo neuromeníngeo precisa ser liberado para devolver a mobilidade, devolver a oxigenação da região pélvica, melhorar o ambiente desse cara. Entendeu? Ele faz Pilates comigo 4 meses já e ele sempre reclamando de dor. Aí ele me levou à ressonância e aí apareceu o cisto. Pronto. Não faça, pelo amor de Deus, nenhum exercício abdominal. Não, não Porque se faço porque você... ele já reclama de dor, Pronto. já é excluído ali, porque não dá. Mas é justamente por isso que eu quero que você entenda que não é o exercício, é a mecânica dele que não absorve o exercício. Entende? O Uhum. problema não é isso. Eu costumo falar para o pessoal que faz tratamento comigo que por que tem pessoas que o Pilates não serve para aquelas pessoas? Simplesmente porque o Pilates, ele tem muitas vezes a ativação do core, do powerhouse, do centro de Powerhouse. força, que gera uma tensão em convergência, em padrão flexor. Nesse sentido, se ele tiver um padrão extensor como alteração do eixo neuromeníngeo, você pode intensificar o conflito biomecânico dentro do corpo dele e aumentar as dores compressivas que ele possa existir. E aí aumentar as tensões difusas no corpo, as tensões no pescoço. É aquele paciente que vai para o Pilates e não melhora. E aí é onde o raciocínio clínico vai fazer toda a diferença. É onde você saber avaliar o paciente, saber que essas coisas acontecem e você não vai fazer o Pilates da forma clássica como lhe foi ensinado. Você vai adaptar para aquela pessoa. Aquela pessoa não precisa daquela contração. Ela precisa de mobilidade, de dinâmica, de melhora da pressão intraabdominal, da melhora das pressões cavitárias. Entende? Uhum. Então, a dor ciática dele é um mero achado dentro desse contexto, tá?
Então, se você faz osteopatia, não. Faço. Segundo Pronto. ano. Segundo ano. Se você gera lá a pompagem suboccipital, melhora lá a base de crânio, manipula a anterioridade torácica, melhora as dobradiças, a chegada aqui, ó, as charneiras, melhora toda essa dinâmica dele para gerar mobilidade nesse eixo crânio-sacral, faz pompagem, faz mobilização sacral, tenta liberar isso para gerar mobilidade, para depois fazer um exercício com um pouco mais de exigência, entende? Uhum. É fácil? Não. É um paciente que não vai ter a melhora que a osteopatia dá-se de dizer, o paciente você tratou e ele melhorou assustadoramente. Não, aquele paciente que você faz, ele sai da maca ainda meio que emperrado, mas mesmo assim ele diz, não, estou melhor, estou me sentindo melhor. Mas você vê nitidamente que ele não está bem, né? Uhum. Então, eu já tive um paciente assim, por isso que eu estou falando com você com detalhes. É exatamente isso. É exatamente isso. E é como eu falo, tem coisas que a faculdade nenhuma pós-graduação vai lhe falar. Isso aqui que eu falei agora, talvez vocês nunca mais vão escutar na vida de vocês. Podem escrever isso. E quando vocês virem um paciente feito esse que a Bia, vou chamar de Bia, falou, você vai dizer, eita, o Randy falou disso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso é clássico. Sobre isso daí vocês vão ver no curso, viu, Vera? Viu, Cláudia? Vai chegar lá na hora. Mas pode escutar isso de novo, porque vai estar gravado no YouTube. Essa aula aqui vai estar lá. Tá bom? Tem uma pergunta aqui do Marcelo, da Jéssica. Eita, tem várias. Vamos lá. Randy, se possível, comenta novamente sobre o paciente da corrida que sofreu um upslip. Fala do sistema de compensações que você disse que gerou uma ciatalgia. Leonardo, como eu falei detalhadamente isso, eu vou pedir para que você assista a gravação. Por quê? São 10 horas e 20 minutos e eu vou dar preferência a algo novo, tá certo? Espero que você entenda aí, meu amigo. A Jéssica está perguntando aqui, essa semana irei avaliar um paciente que já me adiantou no primeiro contato que realizou uma ressonância, onde o médico relatou a ele a presença de várias hérnias e já sugeriu o Pilates. Entretanto, ele me procurou primeiro para fazer uma avaliação fisioterapêutica e ver meu parecer. Minha dúvida é sobre quando liberar ele para atividade como o Pilates após o tratamento fisioterapêutico, uma vez que ele relatou dormência nas pernas. Então, a sua dúvida, na verdade, Jéssica, eu vou ser bem claro, ela está aí ainda, Jéssica, ela está lá em cima. Jéssica, para mim você está lá em cima, tá certo? Você tem que encontrar de onde vem o maior desequilíbrio dele. Porque a hérnia de disco, ela é um fator compensatório de desequilíbrio do corpo. E se ele tem várias hérnias de discos, por favor, pergunte se não tem história desse desequilíbrio do eixo neuromeningeo, história de quedas, acidentes, capotamentos, cair sentado. Que aí você tem que passar por esse processo que eu estou falando aqui para a Bia. E também se tem alguma relação com alguma cirurgia, tudo isso você tem que investigar para poder juntar o quebra-cabeça, né? Para depois entender qual é a compensação biomecânica que existe e que você deve corrigir ou não fazer dentro do Pilates, tá? Você tem que ver o que é que tem de limitação dele. Basicamente, funções fisiológicas, se tem trauma associado, enfim. Eu não me preocuparia diretamente em liberar para o Pilates. Quando eu vou liberar? Não, primeiro vamos avaliar, que é exatamente esse raciocínio que eu proponho. É ver o que está comprometido na função do corpo dele. O que o paciente está comprometido? Com o quê? O que foi que aconteceu para que uma hérnia possa acontecer, já que ela é compensatória?
problemas neuromeningos, cicatrizes, função intestinal, função lombopélvica, história de hérnias, o que é que existe de diferente no corpo dele? Para poder aí você ir somando os seus achados, né? E aí você vai vendo, tem X problema é inervado por que parte? Por tal parte. Mas essa parte é simpática, tem a parte parasimpática. E isso pode estar relacionado também com outro órgão mais acima, que está na origem da dor dele inicial. Entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Tá? Não sei se eu consegui lhe ajudar muito, porque a pergunta foi também bem ampla, mas espero ter lhe ajudado. E pode mandar lá na mentoria. Quem ainda não está inscrito na mentoria, nos meus e-mails, fala comigo que eu mando o link de acesso, porque tiveram algumas pessoas que pegaram pelo Instagram. Ok, o Marcelo chegou aqui e falou: atendi um paciente com dor lombar há 2 anos que caiu de um andaime, 4 metros, com os 2 pés juntos e teve um sacro encastrado em flexão bilateral. Usando cunhas de Janeiro para levar a extensão do sacro melhorou muito. Tinha muita tensão na dura mater. Vou melhorar o ritmo crânio-sacral, vou trabalhar o fortalecimento dos extensores da coluna e liberar psoas e glúteos. Diz aí o que você faria. Cara, primeiro, você tem uma pessoa aí com 2 anos com alteração muito importante de eixo crânio-sacral. Isso você tem que fazer, né? Depois, você tem que observar bem as sacroiliacas deles se estão totalmente liberadas. Porque uma vez liberadas, isso vai melhorar. Depois, eu optaria a você não trabalhar fortalecimento, trabalhar todo o relaxamento da cintura lombopélvica, glúteo, glúteo mínimo, glúteo médio, psoas, relaxa, libera a mobilidade, dá oxigenação para essas estruturas, para esse tecido, dá a condição de melhorar a propriocepção, de melhorar o equilíbrio dessas estruturas funcionalmente, para que você possa, de maneira consistente, trabalhar o fortalecimento, porque não adianta você trabalhar fortalecimento se o músculo não tem uma boa oxigenação, se o músculo não tem uma boa inervação, uma boa propriocepção. Não adianta você fazer isso, né? É o caso das pessoas que trabalham a dor lombar com exercício puramente, né? A dor lombar por exercício puramente, você pode estar apenas melhorando a propriocepção por um estímulo, por uma via neural diferente, mas vai melhorar aqueles 70%, 80%. E os 20% que está ali emperrado devido às alterações neurofisiológicas vão ficar. E quando ele parar o Pilates, a dor vai vir, com certeza. E aí vai aquela pessoa que fica retém, não posso parar uma semana o Pilates que fico com dor. Porque o corpo está amarrado, certo? Eu não sei se consegui lhe deixar claro com isso, tá? Tudo bem? Todos estão entendendo? Estão, né? Ótimo. Pessoal, é o seguinte, 10 horas e 25 minutos, 1 hora e 25 aproximadamente, 20, tá? Quando acabar aqui a live, a aula, né? Eu vou postar lá no Instagram falando sobre a aula e eu gostaria que vocês, se possível, marcassem os seus amigos que precisam saber dessa aula, saber desses conteúdos que a gente falou aqui, que de maneira impressionante, por isso que eu acho importante o trabalho ao vivo, né? Vocês estarem presentes ao vivo, porque vocês conseguem tirar dúvidas e participar e interagir de maneira mais consistente. Então, quem puder lá marcar seus colegas e para assistir a gravação amanhã, que eu vou liberar no YouTube, vai ser de grande valia para que a gente possa crescendo e aumentar a quantidade mais e mais de pessoas que recebam esse tipo de conhecimento, né? Na semana que vem, a gente vai ter discussão de caso clínico no Instagram, de 15 em 15 dias no Instagram, onde eu discuto caso clínico, converso um pouco com vocês e daqui a 15 dias a gente tem mais um assunto que eu vou passar para vocês agora mesmo, que será
joelho e dor lombar. Quais suas relações? Ok? Então,